Oiê, tudo bem com você? Eu sou a Ju e este é o canal Chá com Leitura. Mês novo, meta nova, e este mês eu tô muito feliz porque eu não estou carregando nenhum livro que ficou... Bom, para este mês eu decidi manter um pouco daquela minha meta de finalmente ler os clássicos da literatura brasileira, e aqueles que a gente devia ter lido na escola, mas que eu não li. Pois é, então alguns desses livros vão entrar para a meta deste mês também. Vamos lá? E o primeiro livro da minha meta é O Último dos Moicanos, de Fenimore Cooper. Este livro aqui é um que eu queria ter lido na adolescência, porque a minha mãe falava que quando ela era adolescente, ela leu e ela gostou muito dessa história. Mas quando eu era adolescente, eu achava que era um livro muito adulto, muito sério, e eu não tinha coragem de pegar. Mas este ano eu decidi que eu vou me desafiar na leitura, então eu decidi passar por cima desse medo e finalmente pegar este livrinho que é bem pequenininho, então eu acho que mesmo que seja um livro bastante denso, eu ainda assim vou conseguir ler na minha meta. Pra ser sincera, eu não sei do que se trata essa história, eu sei que tem um filme muito famoso, mas eu também não assisti, mas a ideia que me ficou na cabeça é que o filme, a história seria sobre uma missão de resgate. Mas eu comecei a ler o livro, eu tô bem no comecinho ainda, mas pelo que eu tô vendo aqui, não é bem isso que eu achava. Pelo que eu entendi, essa história se passa durante ali um período meio conturbado da história americana, quando os franceses e os ingleses estavam disputando muito acirradamente os territórios ali. E no começo da história a gente fica sabendo que um coronel, o coronel Monroe, está sitiado por uma guarnição francesa. Ele tem um forte e esse forte foi sitiado por uma guarnição francesa. E as filhas dele decidem que elas têm que ir para ficar perto do pai. Não sei porquê. Elas são guerreiras? Não. Aparentemente não, né? Vamos ver no decorrer da história, de repente elas surpreendem, né? Mas eu acredito que não. Mas pode ser que elas acabem entrando em contato com alguma informação que vai ajudar, né? De repente, pode ser até surpreendente. Mas, pelo que eu entendo aqui do começo, elas só querem estar perto do pai. Eu entendo esse sentimento delas quererem estar com ele, mas não vejo como elas estarem lá vai ajudar alguma coisa nesse estádio de sítio, a não ser em acabar mais rápido com a comida, né? Mas enfim, elas decidem ir. E o que acontece é que o guia delas não era uma pessoa confiável. E aí a história começa justamente assim, com essas duas meninas, mais um soldado que era a pessoa responsável por elas, seguindo um guia que não é confiável para ir até esse forte que está sendo sitiado pelos franceses. Felizmente, logo no começo dessa jornada, eles acabam topando com o caçador e seus dois amigos moicanos. E eles acabam percebendo que esse guia, na verdade, estava levando essas meninas para o lado oposto de onde elas queriam ir. Eu não avancei muito além disso ainda, mas pelo que eu tô entendendo, a história na verdade não é um resgate, mas uma saga para elas conseguirem voltar e encontrar o pai delas. Aparentemente é isso. De qualquer forma, nesse comecinho da história, pelo menos, o livro é bem escrito, a escrita não é enfadonha, não é maçante, ela flui bem e eu acho que eu vou conseguir terminar bem rápido. Apesar de eu ainda estar no comecinho da história, eu já estou muito satisfeita, não estou mais com medo desse livro, eu acho que a leitura vai fluir bem e que vai ser bastante emocionante. E o segundo livro da minha meta é Senhora, de José de Alencar. Este é mais um daqueles clássicos que eu sempre ouvi falar e que eu nunca li na escola. Mas na verdade o que me motivou a pegar este livro foi justamente que a única coisa que eu ouço falar desse livro, que é tão famoso, é o título e o nome do autor. Eu nunca ouço ninguém falando sobre o que se trata essa história. Então, de novo, é um livro que eu não faço ideia do que se trata, mas aí eu abri pra ver se tinha algum resuminho, né, porque não tem sinopse na capa, e pelo que eu vi, é um livro antirromântico. É sobre uma moça que não quer se apaixonar, ela é muito rica, ela se tornou rica, né, ela é uma herdeira, até me lembrou um pouco da Helena, do Machado de Assis. Então ela acabou se tornando muito rica e ela não é feia, né? Então as pessoas acabaram se interessando muito por ela e ela ficou bastante chateada com essa situação, com essa tensão que não é sobre ela, é sobre o que ela tem, é sobre o dinheiro dela. Então ela decide que ela não vai se casar por amor, ela não quer se render a nenhum tipo de paixão. Então eu achei isso muito interessante porque, como é um livro de 1800 e pouco, né? Pra mim eu achei bastante diferente. Então, de novo, eu não sei do que se trata, mas eu tô bastante animada porque eu acho que vai ser um daqueles livros que desenvolvem bastante os personagens e eu gosto bastante disso. Então, acho que vai ser uma boa leitura para este mês. E o terceiro livro da minha meta é
O Cortiço, de Aloysio de Azevedo. Eu vou admitir que dos livros que eu tinha que ter lido na escola, este aqui foi o que menos me chamou a atenção. Eu nunca senti vontade de ler esse livro. Até mesmo pelo título, eu sempre achei que seria uma história cheia de drama, de situações bastante mundanas, assim, bastante ruins, sabe? Aquele tipo de leitura que vai falar sobre coisas ruins, que vão te deixar com uma sensação ruim, sabe? Era essa a impressão que eu tinha. Mas, como eu já me surpreendi bastante com as leituras que eu ando fazendo dos clássicos, eu decidi dar um voto de confiança neste aqui, porque, afinal de contas, ele é um marco da literatura nacional, então com certeza deve ser um livro bom, certo? Mas aí eu fui ler a contracapa e... Marco da literatura realista naturalista brasileira, O Cortiço é a história envolvente e sombria de uma habitação coletiva no Rio de Janeiro do Segundo Império, com seu mundo de pobreza, trabalho cercado de oportunistas e aproveitadores ambiciosos. Não é muito animador, mas eu vou dar esse voto de confiança e vamos ver no que vai dar. E o último livro da minha meta é A Sombra das Espadas, de Kamran Pasha, acho. Esse é um daqueles livros que estavam na minha estante há muitos e muitos anos sem nunca ter sido lido. Finalmente é o momento dele. Este livro fala sobre as cruzadas, inclusive o subtítulo é Um Romance Épico sobre as Cruzadas. E aqui a gente segue o Ricardo Coração de Leão. De novo, eu não sei do que se trata a história, eu sei, é irritante, mas eu não gosto de me aprofundar muito na história antes de pegar o livro, porque eu quero ir descobrindo junto com os personagens o que está acontecendo. Então eu não me intero muito antes de começar, mas eu sei que é sobre as cruzadas e eu peguei este livro justamente porque eu queria um livro épico. E é isso que eu espero dele, que seja uma aventura, aquelas histórias, uma saga, sabe? Então é isso que eu tô esperando e é com isso que eu quero fechar o meu mês de agosto. E é isso, essa é a minha meta do mês de agosto e eu tô realmente muito animada porque eu tô mantendo aquela minha meta de pegar os clássicos brasileiros. Eu tô lendo alguns livros que me deixavam com medo quando eu era mais jovem e eu tô também finalizando a minha estante dos livros não lidos, né? Então este mês vai ter um pouquinho de tudo. Eu tô animada com as minhas escolhas, espero que seja um mês de leitura maravilhoso. E se você leu algum desses livros, me conta o que você achou deles nos comentários. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo, até o próximo vídeo. Mês novo, meta nova, e este mês eu tô muito feliz porque eu não estou carregando nenhum livro que ficou. Mês novo, meta nova, e eu estou muito feliz porque... Mês novo, meta nova, e este mês eu tô muito feliz porque eu não estou carregando nenhum livro que ficou faltando ler no mês anterior. Ai, para de me atacar, louco. Tibi! Para! Louco! Você é louco, gato! Para! Descansa, Tibi. De novo, você, senhor gato. O que o senhor quer? Sossega. Tudo bem? É sossegar aí.